Oi, pessoal, tudo bem? Queria falar um pouquinho sobre um trecho do livro Ortodoxia que eu gosto muito, que fala sobre a sanidade e a loucura, e depois fazer uma comparação com o filme que eu vi, né? Bom, Chesterton, ele fazendo uma comparação com o pensamento do homem moderno e com a loucura de muitos romances modernos, ele fala que para o homem insano, sua insanidade é bastante prosaica porque é bastante verdadeira. O homem que pensa ser uma galinha para si mesmo é tão comum quanto uma galinha. O homem que pensa ser um caco de vidro é para si mesmo tão desinteressante quanto um caco de vidro. E é essa homogeneidade do seu pensamento que o torna desinteressante e louco. Somente porque vemos a ironia de sua imaginação é que o achamos divertido. É somente porque ele não vê a ironia de sua imaginação que ele é colocado no manicômio. Em resumo, a excentricidade só impressionam pessoas comuns. Excentricidades não impressionam as pessoas excêntricas. É por isso que as pessoas comuns têm uma vida muito mais animada, enquanto as excêntricas estão sempre reclamando da monotonia da vida. Isso também se explica por meio dos novos romances que desaparecem tão rápido enquanto os velhos contos de fadas duram para sempre. O velho conto de fadas faz do herói um menino humano e normal. Aliás, faz do herói um menino humano e normal. Suas aventuras é que são surpreendentes e elas o surpreendem porque ele é normal. Mas o romance psicológico moderno, o herói é anormal. O centro não é central. Daí as aventuras mais ferozes não o afetam adequadamente e o livro se torna monótono. É possível criar uma história com um herói entre dragões, mas não com um dragão entre dragões. O conto de fadas discute o que o homem são faria em um mundo louco. O romance sóbrio e realista de hoje descobre o que um lunático incontornável faria em um mundo monótono. Bom, na verdade, ele está falando aqui de ideologia. Ele está falando que existe uma ideia de que existe um homem normal, alguém que você conhece, que é seu pai, sua mãe, seu irmão, pessoas que trabalham, pessoas que vivem o dia a dia, aventuras, né, para sobreviver, para enfrentar o dia a dia. E isso que é uma vida sã, né, viver segundo uma ideia sã. E a ideologia, que é uma coisa muito louca, né? O próprio indivíduo não sabe quem ele é, imagina o que é, o que ele quer ser, acredita realmente que ele é o que ele quer ser, o que ele imagina ser, como um louco, né? Ele nem desconfia disso e vai seguindo na vida. E aí ele fala aqui que uma excentricidade não impressiona uma pessoa excêntrica. Então, um louco, ele não se impressiona com loucuras, mas uma pessoa sã, ela se impressiona com loucura. Uma pessoa sã e normal, ela se impressiona quando existe uma loucura na sociedade. Então, gente, eu outro dia falei aqui sobre o caso do Supremo Tribunal, né, aqui no Brasil, que tá assim, quem é normal tá vendo que tudo é anormal, que tudo é uma loucura. E alguns jornalistas, né, durante muito tempo, e até algumas pessoas estavam olhando e dizendo, não, tá tudo normal no país, não tem problema nenhum. A pessoa pode ter um inquérito policial aberto durante 7 anos, né? Um inquérito dentro da própria Suprema Corte. E eu me lembro, né, que inquérito, quando eu aprendi lá na Justiça Militar, eram 40 dias, com prorrogação de mais 20 dias. Então, assim, para a gente, isso é o normal. Mas a maioria está achando que é normal e acharam que isso era normal durante muito tempo. Outro fato também que eu vejo excentricidade é que teve um filme, né, recentemente, do Agente Secreto, e todo mundo falando bem do filme, do Oscar e tal, do ator. O ator realmente é maravilhoso, né? Eu gosto muito do ator. E eu vi o filme, né? Aí no filme tinha uma perna que teria sido decapitada, essa perna sai andando. Quer dizer, uma coisa muito doida, muito louca. Tudo bem, faz parte da liberdade poética. Mas conversando com algumas pessoas, né, eu falei assim, pô, engraçado, o filme ele conta toda uma história e no fim
eu percebi assim que não tem final, e a partir daí a gente foi conversando sobre muitos filmes que a gente hoje em dia vê, muitos livros que a gente lê, e de repente a gente percebe assim, ué, acabou, não tem final, que coisa estranha, por que que as histórias não têm mais começo, meio e fim? Por que que essa monotonia, esse mundo é tão estranho, tanta luta, um enredo, né, estranho, sombrio e até realista, mas no final você fica sem esperança, fica sem entender, fica sem um caminho, fica sem uma mensagem. Por quê? Porque esse é o caminho do pensamento moderno. O pensamento moderno, ele não é normal, não adianta a gente se enganar. Usando agora uma frase, né, que a gente escuta aí no dia a dia, o pensamento moderno, no final, sempre dá ruim. É o que está acontecendo na política, é o que está acontecendo na arte. No final, é a tal expressão, dá ruim. E o pensamento normal é o que dá certo. Assistindo agora aí aquele um psicólogo famoso, né, falando, poxa, eu era um menino pobre da cidade do interior e agora eu tenho dinheiro para levar meu pai no Vaticano, etc. E falando, né, que a solução é estudar, você que está aí no Brasil, a única solução é estudar. E eu falei isso para um cliente meu, garoto, estuda, estuda, estuda. Esse é o pensamento de um homem normal. Um homem normal fala, tem que estudar, tem que trabalhar para vencer. Só que ninguém quer esse herói, o homem normal diante da aventura da vida. A gente quer o louco, aquele que tem uma ideia fixa, aquele que acha que todo mundo vai ficar rico vendendo curso, aquele que acha que não vale a pena estudar, que vale a pena ser um gamer, que ele vai ser um gamer ou que ele vai ser alguém que vai vencer na vida por pura sorte e porque tem uma fórmula mágica. Isso até pode acontecer, mas não é o normal. Gente, Ney Psicólogo, se você quiser, vamos conversar. Um grande abraço.